Porque ainda você assim fica assim, ensoberbado assim, com este Deus que acalma a tempestade? Em quem você tem crido? Se inscreva, deixe seu like. Boa noite, meninas e meninos, abençoados, né? Eu falei boa noite que eu estou aqui gravando de noite, né? Me deu a vontade aqui de gravar, eu vim aqui gravar rapidinho, assim, uma passagem da Bíblia para vocês, não sei o horário que vocês vão estar vendo, né? Então, por isso que eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Vou assim passar uma passagem rapidinho para a gente, né, não ficar assim, né, sem uma palavra assim no fim da noite. Marcos capítulo 4, né? Aqui no versículo 35, que fala sobre aquela passagem, né? Jesus acalma a tempestade. Então diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal, né, tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa ali dormindo, né, sobre a almofada. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês ainda, né, são tão medrosos, são tão tímidos? Como é que ainda não têm fé, né, para resolver vocês mesmos? Então, e eles, possuídos de grande temor, né, diziam uns para os outros. Eles ficaram meio atônitos, né, quando viu Jesus ali acalmar o mar. Eles andavam com Jesus, via ele fazer grandes milagres, mas ainda não cria que ele era realmente o Filho de Deus, né? Então eles disseram uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, trazendo para os dias de hoje, né, nós estamos nesta aliança da graça, não é verdade? Do qual, né, foi-nos dito que nós estamos assim com toda sorte de bênção, né? Foi liberado para nós vida e vida e abundância, né? Em todas as horas, em todas as áreas e horas das nossas vidas, porque Deus é um Deus provedor, não é verdade? Então, nós às vezes nós ficamos assim, né? Como que aqueles discípulos, olhando uns para os outros, perguntando uns aos outros, né? Quem é esse? Né? Porque na verdade nós não buscamos conhecer de verdade, né, esse Deus invisível. Porque aqui, né, os discípulos estavam ali convivendo com Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Mas nós, né, estamos, né, com o Jesus Cristo. O Jesus foi o histórico. Nós estamos com o resiliente do Jesus de Nazaré, a luz, né? Aquela luz que assim encontrou com Saulo e falou com ele, na verdade, e o que o levou até a terceira dimensão para poder explicar para ele o que era para ele trazer, né, para nós as boas aventuranças, né, as boas novas de verdade para toda a nação. Porque nós sabemos que o Jesus de Nazaré veio para trazer boas novas para Israel, verdade? Mas Cristo, ele é universal, verdade?
Então nós temos que prestar atenção, porque ali, né, como aqueles discípulos, nós também fazemos isso. Quando vem o vento, né, a tempestade, a gente fica às vezes consultando um ao outro, não confiamos nesse Deus que nós servimos, nesse Deus que nós falamos que temos fé. A fé é a certeza do que a gente não está vendo, não é verdade? Mas acontece que muitas das vezes a gente quer ver, né? E ali diz que o vento estava, né, jogando o barco e as águas estavam entrando no barco e eles estavam ali, né, aflitos. E muitas das vezes a gente, nessa hora de tempestade, a gente quer se apoiar uns nos outros. A gente se esquece que Deus é o soberano, Deus é o todo-poderoso em nossas vidas, não é verdade? Então vamos assim entender, né? Entender qual é a nossa posição hoje, depois da cruz, né? Depois da cruz, a nossa posição é de nova criatura, nós nascemos novas criaturas, nós já vivemos neste reino de Deus que foi estabelecido lá, né, depois da cruz ali, né, que foi aquela transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, né, ali da derrubada do templo físico para a arribada do templo, né, do templo espiritual, né? Lembra que Jesus lá disse assim, ó, eu vou derrubar em 3 dias, né, e derrubar o templo em 3 dias, eu vou arribar, e não entenderam, e até hoje não entendem isso, né? Então é isso. Então eu escrevi alguns tópicos que diz que Deus foi que escolheu, né? Escolheu aqueles discípulos para entrar no barco e convidou, né? Deus, ele é Deus que ele convida, vem entrar no barco, né, comigo, né? Então Deus ele convidou e botou eles ali naquele barco para atravessar, porque Deus ele que garante, né? Ele que garante a nossa entrada e a nossa saída. Então ele sabia tudo da trajetória, né, o que iria acontecer. Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo, vocês são mais que vencedores porque vocês estão comigo. Então ali na tempestade eles eram mais que vencedores porque eles não estavam sozinhos. E às vezes nós nos esquecemos disso, né, trazendo para os dias de hoje, nos esquecemos disso. Nós não estamos sozinhos, não é verdade? Então, aqui na tempestade, Deus nos mostra, se com Ele está difícil, imagina sem Ele. Então, nós não podemos nem imaginar estar pulando do barco, né? Estar no meio da tempestade com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, entende? Então, Deus, na tempestade da vida, nos mostra que Ele está sempre o quê? No controle. Deus está sempre no controle. Não adianta a gente querer passar na frente, querer fazer da nossa forma, porque Deus ele está no controle, não é verdade? Se Ele chamou, vamos passar para outra margem, claro, eles estão falando, vocês saem da origem carnal e vamos passar para outra margem, para a sua origem espiritual, vocês estão comigo. Então, a tempestade vem para nos mudar, né? Para nos mudar nosso modo de ser, nosso modo de pensar, não é verdade? Então nós temos que entender que nós às vezes mudamos a verdade de Deus em mentira, né? Então também a tempestade às vezes vem para a gente mudar de posição, porque muitas das vezes a gente está acomodado, não é verdade? Quando tudo está bem, a gente às vezes nos esquecemos que há um soberano que conduz a nossa vida em triunfo. E às vezes a gente fica até honrando coisas, honrando pessoas, né? Honrando lugares, né? Ah, não, foi aqui que você fez isso, foi aqui que você conseguiu isso, foi aqui. E se nos esquecemos, né, que Cristo ele é soberano e é Ele que nos impulsiona para o alvo, para a sua soberana vocação. Então nós temos às vezes que mudar de posição, né? Porque às vezes a gente só fica em religiosidade, né? Só em ritual, em tradição, em costumes, não é verdade? E também na palavra de Deus, às vezes a gente se fica dispersos porque só olhando, né, texto e contexto, né, não se lembra que ali é uma história que nós temos que entender que hoje Deus ele é Espírito.
espírito, e trata com a gente com ele é espírito, né? De espírito para espírito. Então, nós temos que ter ousadia, né? Para entrar no santo dos santos, não é verdade? Porque o véu foi rasgado, mas muitas das vezes, né? A gente se esquece disso, a gente é tão religioso que se esquece que o véu foi rasgado e a gente quer ser intercessor, se esquece que Jesus Cristo foi o único mediador entre a terra e o céu, não é verdade? Então, a gente tem se esquecido disso. Então, nós temos, às vezes, a tempestade acontece por isso, para nós mudarmos de posição, sair o quê? Da carne para reinar, né? Na nossa origem espiritual. Deus, às vezes, também manda tempestade para nós voltarmos para Ele, porque, às vezes, no poder mundano, né? Quando a gente acha que é isso, acha que é aquilo, a gente, às vezes, se apostata, né? Do poder de Deus, né? A gente se esquece de ver que o poder é de Deus, que só Ele é, né? Só Ele é o princípio, meio e fim. A gente sempre, às vezes, quer passar na frente. Então, Deus nos põe o que? Na tempestade para nos fazer entender que só Ele é, né? E é o Deus da provisão. Ele prover, né? Eu já falei em todas as áreas da nossa vida. Ele é o Deus da tempestade, mas também Ele é o Deus da bonança, da paz. Presta atenção, hein? Então nós temos que entender que na tempestade nós não podemos fazer nada, nós temos que nos acalmar, ter domínio próprio, porque se nós somos nova criatura, nós somos convertidos, e quem é convertido tem o fruto do Espírito, está em Gálatas 5:22, né? Então nós temos o que? Domínio próprio. Então nós, na tempestade, a gente não podemos fazer nada, nós temos que ficar na nossa o que? Na nossa autossuficiência. Não, nós temos que ficar na nossa sabedoria? Não, a gente tem que entender que a gente não pode pular do barco, porque senão a gente vai morrer, nem entrar no meio, né, da tempestade. Temos que ficar calmos e entender que o soberano é o Deus, né, que provê, né, também, como disse, o vento e a paz, né? Então ele acalma o vento. O que temos que fazer é entender que nós somos nova criatura, né? E nós temos domínio próprio. Na tempestade, nunca confiamos uns nos outros, não pode ficar aí, quem é esse? Não sei o quê, porque sempre o outro, né? Carne desestrutura a carne, porque às vezes ela é mais fraca que nós, né? Ela entende menos que nós. Às vezes a gente vai conversar um assunto, né? Principalmente quando é assunto espiritual, com uma pessoa, a pessoa sabe menos que a gente, né? Não pesquisa, não estuda, não entende, e às vezes até, não, é demoniado, não sei o que, ou então não presta atenção simplesmente, né? Ou então finge que presta atenção, que é pior. Então a gente não tem que estar consultando com carne, né? Sempre entra para o seu quarto e ali fala com Deus todas as suas causas, né? Todas as suas dúvidas, porque só Deus revela, aconselha, né? Consola, edifica, não é verdade? E exorta também, né? Exortar é animar, né? Porque às vezes a gente está desanimado, disperso, aí chega aos poucos consultar com carne, aí eles vêm com a vida deles para trazer para nós, aí a gente fica mais desanimado ainda, né? É desse jeito. Então, nós não temos que viver a nossa vida por experiências mundanas, né, de humanos, né, porque eles trazem a experiência, porque comigo aconteceu assim, comigo aconteceu assado, não importa. O que importa, né, somos individual, né, no amor de Deus, e o que importa é que Deus tem para cada um, né? Então, não vamos nos desestruturar, nem nos desviar, né, do caráter de Deus para estar dando ouvidos ao caráter mundano. Então, como um bom soldado, né, na tempestade, a gente entra para o nosso quarto, como eu disse, né, e nós nos revestimos, né, da armadura de Deus, né, não se esquecendo que Jesus, ele acalmou a tempestade, foi com a palavra,
não foi com religiosidade, não foi com costume, tradição. Porque eu sou assim, porque eu vim aprendi com vovó, com vovô. Não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Não. Foi apenas a palavra. Jesus falou: calma-te. E a tempestade acalmou, o vento cessou, a bonança chegou. Então, esta palavra que eu tenho para hoje, e que venha se revestir com a armadura de Deus, para assim a gente estar passando pela tempestade, que é o dia mau, né? Que às vezes chega, mas a gente tem que sempre confiar em Deus, que sempre a paz de Cristo chega em nossas vidas, tá bom? Então eu deixo Efésios 6, do versículo 10 até o 18, para a nossa meditação, para nós estarmos nos revestindo e ser um bom soldado de Cristo, tá bom? Amém. Preste atenção, hein? Até o próximo vídeo. Não esqueça, hein? Dê o joinha.